ok? Fase de regeneração. Gente, essa fase aqui também é uma fase muito negligenciada às vezes nas academias, principalmente por pessoas que são muito devotos da musculação, né? Vivem aquele estilo de vida que estão sempre treinando. Na cabeça delas, elas não podem parar de treinar nenhuma semana. Elas criam uma viagem de férias de 2 semanas, mas aonde ela vai se hospedar, ela já se preocupa se vai ter academia para ela treinar lá. E na realidade não precisa ter esse vigor, né, essa exigência tão grande, porque existe uma fase dentro da periodização do treinamento, né, periodização do esporte, que é essa fase de regeneração. Essa fase de regeneração, ela consiste nos seguintes objetivos: total recuperação do corpo. A pessoa quer uma total recuperação do corpo. Na maioria dos esportes, os esportes que exigem muita habilidade técnica, futebol, natação, entre outros esportes coletivos, assim como também esportes não coletivos, luta, etc. Na fase de regeneração, é aquele período de algumas semanas que o indivíduo vai fazer um treino bem leve, tá? Não vai ter muito treino de condicionamento físico, aquele treino técnico e tático de longa duração. Não, é a fase de regeneração. Ele vai colocar um treininho leve. Para quê? Para que toda a estrutura do corpo dele ele se recupere de forma total. Então, ou seja, ele vai recuperar articulação, ele vai recuperar tendão, ele vai recuperar todo o substrato, 100% do substrato energético do corpo dele. Todos os processos inflamatórios de microrruptura vão ser recuperados. E até mesmo o estado emocional dele vai ser recuperado. Agora, na musculação, a gente não faz essa fase de regeneração fazendo um treininho mais leve. Tá? Um treininho mais leve na musculação não vai fazer nada. Não vai levar nada. O melhor na musculação é simplesmente a pessoa dar um repouso total. Tá? Ela não treina. Ela vai ficar 1-2 semanas sem fazer musculação. Nossa, mas ela não vai perder rendimento? Não. É uma forma de quebrar o platô. Então, dentro da periodização de treino, que eu tenho 1 ano de treinamento ali para ser periodizado, ou cada 6 meses, 1 ano, eu não gosto de periodizar em 6 meses, é muito pouco, tem que ser mais longo ainda. Então, dentro de uma periodização de treino, quando eu percebo que já faz muitas semanas que está fazendo hipertrofia, está fazendo resistência, está fazendo força e nunca para, opa, peraí, entrou aqui, ó, fase de regeneração. Vai explicar para o teu aluno, ele vai ficar 1 semana, tá? Vai explicar para esse atleta, vai ficar de 1-2 semanas sem treinar. Ele vai recuperar tanto que quando ele voltar novamente para a fase de hipertrofia, por exemplo, ele vai ter mais resultado ainda. Então, a periodização ao longo do tempo, quando bem periodizado, ela é muito melhor. Claro que eu não vou ficar usando essa fase de regeneração a cada 4, 5, 6 semanas. Então a pessoa faz 6 semanas de treino, regeneração. Faz 4 semanas de treino, regeneração. Faz uma fase de hipertrofia de 2 semanas? Não. Tá? No máximo, até ao longo do ano todo, umas 2 fases de regeneração, com 2 semanas aí a 3 semanas no máximo, nunca mais de 3 semanas, porque mais de 3 semanas já vai começar a ter uma perda de rendimento, mas até 3 semanas o indivíduo pode ficar sem treinar. O que nós podemos transferir isso para aquelas férias que o indivíduo tirou? Foi fazer uma viagem de férias, ficou 2-3 semanas fora, curta suas férias, não se preocupe em treinar. Por isso que muitas vezes também essa fase de regeneração, você vai perguntar para o teu aluno ali de personal trainer se ele tem o hábito de realizar viagem de vez em quando. Não, pelo menos a cada 2-3 meses eu viajo sim. Então pronto. Você já coloca a fase de regeneração nessas datas de viagem. Ah, mas às vezes ele fala uma data para mim e acaba não indo. Então não prescreve fase de regeneração. Só leva em consideração quando ele te avisar que ele vai sair para lá, ele já está dentro de uma fase de regeneração. Ou seja, naturalmente essa fase ocorre e ela não é ruim. E é importante você explicar isso para o teu aluno, porque aumenta até mais a adesão, porque algumas vezes alguns desistem porque eu viajo muito, a cada 2-3 meses eu estou viajando, então nem adianta eu ter personal. Não, muito pelo contrário, aí que adianta, porque você vai controlar as demais fases, as demais semanas de periodização de treinamento para ele, tá? Essa fase vai evitar o overtrainer, que é
um estado tanto fisiológico como estrutural e emocional negativo devido a treino excessivo durante um período longo de treino, tá? Se vocês não estudarem ainda sobre o que é o overtrainer, dá uma olhadinha aí, faz uma pesquisa que vocês vão saber bem rapidinho que é isso, é um estresse, tanto psicológico como estrutural, ossos, tendões, ligamentos podem sofrer lesão, como fisiológico, o corpo começa a ficar, o sistema imunológico debilitado, não consegue realizar adaptações que levam a melhora do rendimento, ele atinge um platô ou até mesmo no overtraining começa a reduzir o rendimento das capacidades físicas. Isso é o overtrainer. Então, com fase de regeneração, se evita o overtrainer, tá? E vai evitar lesões por esforços repetitivos também. Ela faz de 1 a 3 semanas, como eu já comentei com vocês, e isso aumenta o rendimento no final. Isso não leva a uma redução no meu rendimento. Devido ao fato de eu me recuperar completamente, prevenir o overtraining e quebrar o platô. Então isso vai fazer com que quando eu retome o treino, eu tenha um rendimento maior, tá ok, pessoal? E aí, por exemplo, aqui, ó, como a gente terminou agora falando das fases de treinamento, fica então aqui, ó, periodização do treino. O objetivo principal desse curso é fases de treinamento, programas de treinamento e métodos de treinamento, para que vocês tenham um entendimento do que é cada um e quais são as suas diferenças e como transferir isso para uma ficha de treinamento. Quando eu vou de fato montar um treinamento, como que eu pego todo esse conhecimento aí e coloco ela no papel? É para facilitar o que vocês vão fazer. Ou seja, o objetivo é fazer vocês conseguirem mentalizar, organizar as ideias antes de prescrever, colocar no papel. Então você vai identificar qual fase que o seu aluno está e quais são as características. E vai saber como manipular repetições, séries e ordem de exercício. Identificou a fase, você vai ver qual é o programa que você vai usar. Nós vamos ver o que é programa de treino daqui a pouco. Qual é o programa que eu vou usar? Identificou o programa que você vai usar? Agora, qual é o método que eu vou colocar dentro desse programa? Tá, ok? Então, o principal objetivo desse curso aqui não é ficar o tempo todo mostrando vários modelos de periodização de treinamento. Não, é fazer você entender cada fase e depois você vai ter ideias para criar a sua periodização. Porém, eu trouxe aqui uma periodização de 24 semanas. São 5 meses, né? Uma periodização de 24 semanas. 6 meses, né? 24 semanas, 6 meses. Então, por exemplo, ó, na semana do 0 ao 6, eu coloquei fase de hipertrofia. Então, eu vou usar no treino a prescrição de todas aquelas características de hipertrofia. Uma semana eu usei a transição. Então, ou seja, eu prescrevi a semana de força, com 2 semanas, e coloquei uma de transição aqui. Ó. Depois da semana de força, ele veio direto para mais 6 semanas de hipertrofia. Depois dessa segunda semana, ele teve 6 semanas de hipertrofia, 2 semanas de força, 6 semanas de hipertrofia, eu dei 1 semana de regeneração. Descansa, meu amigo. 1 semana sem ir para a academia treinar. Depois, quando ele voltou para 2 semanas fazendo semana de resistência. Quando ele saiu da semana de resistência, ele veio para 6 semanas de fase de hipertrofia. Entenderam como que vocês vão vão montar uma periodização? E aí, é claro, para cada item desse vai abrir aquele leque aqui, né? Aquele leque enorme aqui, tá? E aí eu vou montar a quantidade de exercício. Segunda-feira é esse, com esse, com esse. Terça-feira é esse grupo muscular. Quarta-feira é esse grupo muscular. Quarta-feira é esse grupo muscular. Eu vou usar esse programa. Eu vou escolher esse exercício. Ele vai fazer tanto. Então, de cada fase dessa vai ter um treino montado. Então, por exemplo, dentro de uma periodização eu montaria para esse indivíduo o primeiro treino de hipertrofia. Eu montaria a fase de transição para força. A fase de força. Então, 1 treino, 2 treinos, 3 treinos. 4 treinos, regeneração não tem treino, 5 treinos e a terceira fase de hipertrofia. Eu montaria então 6 treinos, caso eu não quisesse repetir o mesmo treino nas fases de hipertrofia. Agora, se eu for querer repetir os mesmos treinos na fase de hipertrofia, o que não é um problema se esse treino já percebeu que o aluno gosta e tem bom rendimento, eu vou montar 1 treino de hipertrofia, 1 de força, 1 de transição. São 3. Hipertrofia já montou.
e o de resistência. Eu vou montar 4 treinos. Então, dentro dessa periodização, eu preciso elaborar de 4 a 6 treinos. Estão entendendo? Bem tranquilo aí, né? Então, aqui, enfatize sua periodização de acordo com o objetivo. Isso aqui é aquilo que eu já venho comentando. Aqui verificamos que o objetivo principal dessa periodização é ganho de massa muscular. Como que você identificou isso? Porque a maioria das semanas, 6 é hipertrofia, mais 6 é hipertrofia, mais 6 é hipertrofia. E se eu tenho um indivíduo que o objetivo maior dele é força, porque ele é um atleta de levantamento de peso, a maioria da fase de força vai ser maior. Então eu coloco mais semanas ele na fase de força. E se ele é um atleta de resistência, um corredor, é um nadador de longas distâncias, é um ciclista, eu vou usar a maioria das semanas de periodização, na periodização dele, a fase de resistência. Entenderam como fica fácil quando você passa a entender as fases e o que fazer dentro de cada uma, tá? Então, verificamos todas as fases: adaptação, hipertrofia, força, resistência, transição e regenerativa. Foi isso que a gente comentou agora. Como o objetivo era falar de 3 características, fase, programas e métodos, agora nós vamos iniciar, no próximo slide, o ensino. Então, né, nós vamos trabalhar em cima do conteúdo da fase de programas de treinamento, tá ok? Programas de treinamento. Nós já viemos falando sobre eles ao longo das fases de treinamento, porém de uma forma bem superficial. Agora iremos aprofundar um pouco mais, tá? O que os programas de treinamento levam a fazer a gente entender? Qual é a divisão do treino ao longo da semana? É a determinação de cada programa de treinamento que vai levar a manipulação da divisão de treino e assim como a ordem do trabalho dos grupos musculares e também a ordem dos exercícios. Então, o conhecimento da manipulação de treino, diferentemente das fases que eu preciso me idealizar o tipo de estímulo, o tipo de adaptação e de rendimento que aquele aluno precisa ter, aqui no programa de treinamento eu vou entender uma organização das minhas ideias em relação à divisão de treino, escolha dos exercícios e ordem dos exercícios, de acordo com cada um, se é alternado por segmento, se é localizado por grupo muscular, se é localizado por estímulo adjacente ou localizado por articulação, ou misto, que é uma mistura também. Tá ok? Nós vamos estar verificando cada um desses. Então, o programa de treinamento alternado por segmento utiliza grupos musculares de diferentes segmentos corporais. Isso aqui é muito utilizado para indivíduos iniciantes, né? Nós falamos muito, eu comentei muito bem sobre esse programa de treinamento, que é alternar o segmento, ou seja, não faz 2 exercícios sequencial para o mesmo grupo muscular. Você vai alternando. Aqui acredito que não precisamos passar muito tempo nele, tá? Aqui tem um exemplo de um modelo de um programa, que foi o mesmo modelo que eu usei nos slides iniciais lá na fase de adaptação. Ó, cadeira extensora, supino máquina, remada sentada. Veja que eu alternei. Aqui eu trabalhei coxa, aqui eu trabalhei peito, aqui eu trabalhei costas, aqui eu vim para a coluna lombar. Tá? Então eu fui alternando os segmentos. Essa é a característica do programa alternado por segmento. Esquece isso aqui, tá? Isso aqui não vem. Isso aqui são coisas da característica da fase de treinamento. Então, eu sei quantas séries e repetições eu vou fazer, o tempo de intervalo, tudo isso, todas essas ideias são extraídas do conhecimento da fase de treinamento. O programa, ele quer fazer isso aqui, ó, é a ordem dos exercícios, o que eu vou fazer com os exercícios, tá? É a divisão de treino, tanto em relação à semana, divisão de treino semanal, cada grupo muscular, ou aqui, a
mas a ordem dos exercícios. Aqui no caso está pedindo para que a ordem dos exercícios seja alternada por segmento, tá ok? Então, programa localizado por grupo muscular, já é um outro programa. Direciona diversos exercícios para o mesmo grupamento muscular, em uma mesma sessão de treino. Você viu? É diferente, aqui já está pedindo para utilizar diversos exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, eu uso muito isso aqui o quê? Para indivíduos intermediários e avançados. Por quê? Eu não vou pegar diversos exercícios para peitoral, né, 3, 4 exercícios de peitoral, e pedir para um iniciante fazer no primeiro dia de treino dele. É incoerente, então eu uso o modelo anterior. Aqui já é diferente, aqui é para indivíduos que precisam ser intermediários ou avançados. Ou seja, para iniciar no localizado de grupo muscular, o indivíduo já vai ter no mínimo mais que 6 semanas de treinamento. Ou seja, ele já passou no mínimo pelo tempo mais curto ali da fase de adaptação, tá ok? E nesse programa localizado para o grupo muscular, gente, eu localizo, eu escolho, eu a dedo qual é o grupo muscular que eu vou escolher. Então, por exemplo, ó, eu quero treinar hoje peito, eu localizei o peito. E eu quero treinar hoje abdômen, por exemplo. Eu vou lá e vários exercícios para abdômen e vários exercícios para peito. Eu localizei. Um outro exemplo, hoje eu quero treinar costas, então vários exercícios para as costas. E eu quero treinar tríceps, costas com tríceps. O que é costas com tríceps? É localizado para o grupo muscular. Eu simplesmente localizei só o treino de costas e agora eu fui lá para o meu tríceps. Então eu escolhi, eu apontei a dedo. Claro que eu tenho que ter uma coerência, porque a hora que eu vou dividir isso ao longo da semana, lembra, programa de treino se trata de escolha de exercício e divisão semanal. A hora que eu vou dividir ao longo da semana, eu não poderia, por exemplo, no treino de segunda, traçar costas com tríceps, e no treino de terça-feira, pedir para ele fazer peito. Por que não? Porque ele está com o tríceps fadigado, inflamado no dia anterior, e quando ele for treinar peito, o músculo tríceps é sinergista, ele ajuda no movimento dos exercícios de peito. Então, você tem que ficar muito atento a essas questões, mas isso não é foco também desse curso, é foco de um outro curso que a gente vai debater só sobre prescrição de treino para pessoas iniciantes, intermédios e avançados, e aí eu vou apresentar vários erros na prescrição de treinamento que a gente muitas vezes, sem perceber, acabou provocando isso, tá? Então, só verifiquem, tomem cuidado com isso. Aqui eu tenho um exemplo de uma divisão de treino no localizado por grupo muscular. Segunda-feira, localizei peito, localizei abdômen. Terça-feira, costas e lombares. Não tem nada que eu fadiguei aqui na segunda-feira que eu venha usar na terça. Essa é a linha do pensamento. E dentro desse programa localizado por grupo muscular, eu tenho que tomar cuidado. O treino do dia seguinte, eu tenho que perceber se eu vou usar como sinergista algum músculo que foi usado no treino anterior. Isso não pode ocorrer. Costas com panturrilha, tranquilo, tá? Quinta, ombro com abdômen. Sexta, tríceps com lombares e sábado, bíceps com panturrilha. Ele vai descansar domingo e volta no peito aqui na segunda-feira. Mas veja bem, no sábado, na segunda-feira, ele está com o bíceps e a panturrilha fadigada. Nada que na segunda-feira não pega nada de bíceps e panturrilha. Estão entendendo? Então, de um treino para o outro, vocês têm que perceber se vocês estão dando um intervalo, respeitando o tempo para que esse músculo recupere. Lembrando, a gente não falou muito aqui nesse curso sobre esse tempo, mas lembrando que esse tempo tem que ser no mínimo de 2 dias, de 48 horas, né? Até 6, 7 dias, por exemplo. Mas no mínimo 2 dias de descanso esse mesmo grupo muscular. Aqui tem um outro modelo que não é de segunda, terça, não é ao longo da semana, é treino A, B, C e D. Ombro e bíceps, então eu localizei o meu ombro, apontei ele a dedo. Eu quero treinar hoje é ombro e é bíceps. No treino B é coxa. No treino C é peito e panturrilha. No treino D é costas e tríceps. E aí aqui abdômen. Tá? E depois eu vou voltar para o treino A. Lembrando que aqui no ombro eu pego um pouquinho de tríceps que eu fadiguei aqui. Quando eu volto com o ombro no treino A aqui, no ombro muitos exercícios fadigam.
porém é muito menos a força que o tríceps vai fazer do que se fosse um peito. Então, tem hora que não dá também para eu te retirar todos os estímulos. De repente, pela necessidade, por algum motivo de alguma divisão de treino, às vezes pega. Por isso que aqui eu tentaria prescrever um número maior de exercícios de ombro que não usasse tanto o tríceps. No máximo 1, 2 usando um pouco o tríceps e o resto mais as elevações, que não vai pegar o tríceps. E aí ombro com bíceps. No dia seguinte é coxa, então não pega nada de ombro nem de bíceps. Ok? E é esse os entendimentos que vocês têm que ir tendo.